Olá a todos. Vocês irão assistir a mais uma Masterclass em Saúde. Eu sou a professora Shirley Afonso, coordenadora de projetos voltados para a área de saúde, principalmente para a enfermagem. E hoje convidamos o professor Wallace Fraga Rizzo para apresentar o tema Os cuidados com a manipulação de forma farmacêutica líquida na farmácia, sabonete líquido. O professor é graduado em farmácia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, em Espírito Santo, licenciado em Química e pós-graduado em Ensino da Química pelo Centro Universitário Ceuclar, em São Paulo, pós-graduado e especialista em formação pedagógica pelo Centro Paula Souza, mestre em Biotecnologia da Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto, desenvolvendo pesquisa com atividade citotóxica e genotóxica através de substâncias extraídas de plantas medicinais aplicadas em células tumorais, um projeto em parceria com a indústria Pele Nova Biotecnologia. Ele é doutor em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, desenvolvendo a pesquisa de processo e reelaboração de conceitos químicos por futuros professores. Foi farmacêutico responsável na LIA, Laboratórios Farmacêuticos em Espírito Santo. Atualmente é coordenador do curso técnico em farmácia na ETEC Ângelo Cavalheiro, em Serrana, e já atuou como coordenador dos cursos do Novo TEM. Professor, que currículo, hein? Tudo bem? Seja bem-vindo. Para o Centro Paula Souza é uma honra a sua participação e contar com esse momento de aprendizagem sobre as práticas, as boas práticas de laboratório farmacêutico e farmacotécnico. Deixo esse momento para sua apresentação e passo o comando da tela. Olá, Shirley. É uma honra estar podendo participar aqui desse momento. E eu gostaria de poder contribuir com os alunos, com a formação dos alunos e também, por que não, com a formação dos professores com esse tema. Então, hoje nós vamos falar dos cuidados com a manipulação de forma farmacêutica líquida na farmácia, sabonete líquido. Nosso público-alvo são os alunos, os professores do curso técnico em farmácia, os farmacêuticos, profissionais da saúde e também profissionais ligados à área da química e o público em geral. A organização dessa apresentação, ela consiste nos objetivos, apresentar a introdução, o desenvolvimento, demonstrar para os alunos as fases de produção do sabonete líquido transparente, perolado e cremoso na farmácia. Também propor uma atividade avaliativa em grupo, não é? Atividade prática para os alunos. Quais os nossos objetivos? Ensinar, apresentar e discutir, trazer para os alunos o conhecimento e permitir que eles compreendam todo o conteúdo ministrado. Também utilizar ferramentas complementares para as atividades práticas, sugerir no final da apresentação atividade avaliativa para os professores. Falar um pouquinho da história do sabonete líquido, não é? Então, os estudos eles demonstraram que o sabonete foi criado pelos fenícios que ferviam a gordura animal, juntavam essa gordura com a água e as cinzas de madeira a fim de produzirem uma pasta, e essa pasta ela era utilizada para a higienização do corpo. Dentro dessas formas de sabonete, a gente pode considerar que existem não apenas o sabonete líquido, mas também os sabonetes em barra, em creme e gel creme. Qual é a finalidade e a utilização
do sabonete líquido. Uma delas é o processo de higiene pessoal. O sabonete líquido, ele tem que ser solúvel em água, ele tem que se dissolver em água e, basicamente, apresentar um pH neutro. Outras funções do sabonete líquido: limpeza da pele, removedor de óleo e gordura, sujidades. É utilizado também como base terapêutica e medicamentosa, podendo ser usado como ação antisséptica na lavagem das mãos, combatendo aí o vírus, né, coronavírus, atualmente tão discutido com a pandemia. E pode ser utilizado também no combate com as bactérias causadoras da acne. A legislação, a RDC 67 de 2007, ela dispõe sobre as boas práticas de manipulação e preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácia. E ela continua descrevendo que estabelece os grupos de atividades desenvolvidas, manipulação de medicamentos e com a participação desses insumos e substâncias de baixo índice terapêutico, antibióticos e citostáticos, dentre outras. Bom, falando na humanização com a farmácia, juntamente com o cliente, será que isso é possível? Então, a gente pode observar que o processo de humanização nas farmácias, ele é importante que aconteça. A partir do momento que o cliente ele tenha um atendimento personalizado, deve-se também direcionar, né, as cadeiras e as mesas para que o farmacêutico ou atendente em farmácia, ou até mesmo um técnico nesse momento, possa ir de primeiro momento, né, atender ao cliente, prestando uma atenção e uma assistência farmacêutica. Bom, partindo do princípio que o cliente chegou até o nosso local de trabalho e ele trouxe uma prescrição, o que a gente precisa observar antes de fazer um orçamento? Então, é importante que a gente saiba que a prescrição ela é um documento legal pelo qual se responsabiliza aqueles que prescrevem, dispensam e administram os medicamentos. Então, o que a prescrição deve conter? De início, a identificação tanto do paciente quanto do prescritor, do paciente, o nome do paciente, o endereço. Se for uma prescrição de uso restrito e que ela tenha que ficar na farmácia, é necessário também colocar um RG nessa prescrição ou um telefone também para contato. E a identificação do prescritor, se for um médico, o nome completo do médico, a especialidade, a data, o carimbo e a assinatura. O que deve conter no corpo dessa prescrição médica? Então, a gente precisa, no momento da farmácia, ficar atento se a prescrição veio escrito o nome do princípio ativo, a concentração, qual é a forma farmacêutica que vai ser utilizada para o desenvolvimento desse fármaco, desse medicamento, a quantidade necessária, se vai ser em cápsula, se vai ser em ml, no nosso caso, trazendo para sabonete líquido, se é uma solução para uso externo. Então, fechando aí com a posologia toda prescrita nesse documento. Bom, então, o cliente chegou, foi atendido, ocorreu aí um processo de humanização, foi muito bem atendido, trouxe a prescrição médica e é o momento dele, dos atendentes, né, da pessoa que recebeu esse cliente, fazer o orçamento e receber um ok do cliente. Ok, posso fazer. Esse documento ele é enviado para dentro, né, dos laboratórios de manipulação, prescrição juntamente com a ordem de produção. Na ordem de produção, vai ter todos os tópicos que contém na prescrição médica, se for o caso, e a gente tem que ficar atento
no momento antes de manipular esse sabonete ou esse sabonete líquido medicamentoso. Observar quais são as boas práticas de laboratório que devem estar contidas ali. Pensando que o técnico em farmácia e até mesmo o farmacêutico é preciso que esse profissional esteja devidamente paramentado. Então, o que a gente pode observar aqui na figura no campo esquerdo do vídeo? A presença do jaleco de manga comprida, o jaleco com punho sempre fechado, a presença da touca, da máscara de proteção. É importantíssimo também que esse profissional vista uma segunda calça, então ele coloca aí a sua segunda calça, um propé, e a gente observa nessa imagem que, em se tratando, se fosse para os profissionais técnicos em farmácia, muito daquilo que a gente está comentando agora está faltando na imagem. Então, eu sinalizei aqui com a setinha vermelha para a gente poder não esquecer. Bom, uma vez devidamente paramentado, é a hora de lavar as mãos. Então, é necessário que a gente utilize água com sabonete líquido, ou não tem sabonete líquido, a gente pode utilizar também um sabonete em barra, fazer o processo, enxugar as mãos muito bem, deixar as mãos muito bem secas com papel toalha e passar um álcool a 70. Finalizando esse processo, aí sim nós vamos calçar as luvas e entrar para dentro do laboratório, para poder executar o nosso trabalho. É importante que o laboratório ele tenha passado pelo processo de limpeza antes da manipulação acontecer. Aqui eu coloquei a primeira sugestão de base para sabonete líquido, onde a gente observa a presença na fórmula de lauril éter sulfato de sódio, 30%, de etanolamida de ácido graxo de coco, que é um derivado do óleo de coco, a 3,5%, a presença de um nipagin, que é um conservante, cloreto de sódio a 1%, e a água destilada QSP, quantidade suficiente para completar o volume final do sabonete líquido, que seria, nesse caso, 100 ml. O que é importante comentar aqui para o técnico em farmácia e também para o profissional da área? De início, o procedimento, nós podemos aquecer a água adicionando nipagin em torno aí de 60 graus Celsius, medindo a temperatura da água. Uma vez aquecendo a água com o conservante, a gente vai poder tirar essa água do fogo ou do aquecedor, homogeneizar essa solução e ir lentamente acrescentando os demais insumos, até a sua homogeneização completa. Depois disso, nós observamos a viscosidade do sabonete. Então, é importante que esse sabonete não fique muito aquoso. Para isso, a gente utiliza a correção com cloreto de sódio, para essa quantidade pequena de amostragem aqui para a nossa aula, e também fazemos a correção do pH em torno de 6,5 a 7,2. O que é importante ressaltar aqui na correção do pH, que já falando um pouquinho de controle de qualidade para essa base. A gente utiliza muito ácido cítrico na solução de 20%, e é importante que o técnico, ele na hora do processo de correção dessa base, ele vai rinçando aproximadamente 5 gotas, é um processo lento de ácido cítrico, homogeneiza a solução, coloca e mede no aparelho do pH-metro, não atingiu o pH ideal, volta com a solução, acrescenta mais 5 gotas de ácido cítrico, e assim ele vai fazendo com um processo gradativo, lento e de muita atenção, até atingir esse controle de qualidade que é de extrema importância dentro do processo de manipulação da base. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente observa que o profissional, na correria, ele pipeta 1 ml da solução de ácido cítrico e, de repente, com a pressa na manipulação, ele verte-se 1 ml por completo na solução. E 1 ml ele é equivalente aproximadamente a 20 gotas. E aí o pH da fórmula
cai muito bruscamente e fica difícil de você corrigir no segundo momento. Atentar também para o processo de quarentena, coletar uma alíquota dessa base, identificar com rótulo quem foi o manipulador, o técnico ou farmacêutico, colocar a data ali e os componentes da fórmula para a gente poder acompanhar esse processo de produção dentro do laboratório. Pensando, contextualizando, trazendo aí para esse momento tão difícil que a gente tem passado, tem vivido, que é a pandemia com o vírus, será que uma simples formulação de sabonete líquido ela consegue reduzir e disseminar, contribuir pela disseminação do coronavírus? A gente sabe que sim. Então, quando a gente escuta falar na televisão, na internet, olha a importância da ação antisséptica, de lavar as mãos, é justamente porque o vírus do coronavírus, ele tem essa membrana lipídica que apresenta gorduras e também é uma membrana lipoproteica. O sabão ou sabonete líquido, ele vai apresentar aqui uma parte que tem interação com a água e uma parte da sua molécula química que tem interação com a gordura. Uma vez lavando a mão com água e sabonete líquido, essa parte da molécula química do sabão, do sabonete líquido, que tem afinidade à gordura, vai se conectar com a membrana lipoproteica do vírus, fazendo o rompimento da mesma. Então, é muito importante que isso aconteça de uma forma tranquila. A lavagem das mãos ela deve acontecer não apenas para o processo de manipulação das fórmulas, mas nesse momento que a gente está vivendo também é muito importante fazer essa ação antisséptica, ok? Bom, um outro assunto que a gente pode dar como segmento do sabonete líquido é a sua fórmula perolada. A fórmula do sabonete líquido perolado, ela tem a finalidade e o poder de hidratação, quando comparado ao sabonete líquido transparente, um pouco melhor, um pouco maior. Então, para clientes que precisam de uma formulação de sabonete líquido mais hidratado, a gente vai fazer essa opção com a base perolada. Além da finalidade de hidratar a pele, hidratar o corpo, as mãos, é importante ressaltar que ele também pode ser acrescido de um princípio ativo e se transformar em um sabonete líquido medicamentoso ou um sabonete líquido com medicamento. Então, ele tem essa aparência mais brilhosa que o sabonete transparente e também é muito utilizado com a produção de manipulação de forma farmacêutica líquida. Uma sugestão para base para sabonete líquido perolado é usar também o lauril éter sulfato de sódio, o surfactante, um espessante, uma concentração um pouco mais baixa, 20%, de etanolamida de ácido graxo de coco também a 3%, que é comumente conhecida como amida 90%, também os derivados do óleo de coco, cocoamido propilbetaína, 4%, e a base perolada a 5%, que vai auxiliar aí, tanto na consistência e na viscosidade desse produto. Não esquecer da concentração do conservante nem o cloreto de sódio. Nesse momento, para a preparação, é importante que a gente dissolva esse conservante na dietanolamida diretamente, que ele é solúvel nesse insumo, e na sequência a gente vai incorporando os demais constituintes da fórmula, lembrando de agitar no processo final, uma agitação leve. Toda vez que a gente fala em processo e preparação de sabonete líquido, a gente vai lembrar que a gente vai trabalhar com uma agitação leve a moderada e acertar a viscosidade também do produto e ficar atento no controle de qualidade com o pH em torno de 6,5, pH neutro, usando aí o ácido cítrico e também fazendo a nossa coleta de quarentena. Outra forma de sabonete líquido é o sabonete líquido cremoso. Ele é mais indicado para limpeza das mãos, higienização das mãos, mas pode ser utilizado também
para a limpeza das faces, a utilização da lavagem do rosto, enfim. Tem a finalidade também de hidratação, também pode ser usado como uma base terapêutica e medicamentosa. É importante ficar atento aqui com os dados de segurança, armazenar esse produto sempre evitando aí o contato direto com o sol e também com o calor, não é? E também não ingerir de forma alguma. Para a sugestão dessa base, eu coloquei aqui, para ficar mais tranquilo para a gente observar, dividir ela em fase A, fase B, fase C e fase D. Na fase A, nós vamos utilizar o monoestearato de glicerina, são fragmentos de glicerina, comumente falando, a 12%, o ácido esteárico a 8%, novamente, a dietanolamida de ácido graxo, amida 90, 4%. Vamos utilizar um outro conservante, que é o nipazol, 0,05%. Muito importante a gente ressaltar isso também, a concentração muito baixa, mas que é permitido dentro da cosmetologia, no máximo 0,4%, tanto do nipazol quanto do nipagin, que vai incorporar a fase B. Utilizar água destilada, que é SP, ou seja, o volume suficiente para essa manipulação atingir ao máximo 100 ml. Na fase C, vamos usar novamente o Lauril, 30%. E na fase B, uma solução de hidróxido de sódio. Dessa solução, a gente vai pegar 0,8%. Como que eu faço o preparo e a manipulação desse sabonete? Então, nós vamos aquecer a fase A e a fase B separadamente, em vidrarias separadas, podendo utilizar um becker para cada, aquecer, verificar a temperatura em torno de 60 a 70 graus Celsius e completar esse volume com esses insumos totalmente dissociados no meio, dissolvidos, aí, solubilizados no meio. Depois disso, nós vamos verter a fase B, que é a fase da água com o conservante apenas, sobre a fase A. Inicia um processo de agitação moderado, a gente pode utilizar as espátulas de manipulação. Vamos acrescentar a fase C, homogeneizar novamente, acrescenta a fase D, faz um processo de agitação leve até atingir a viscosidade desejada, não deixar que esse sabonete fique numa forma muito líquida, dar uma consistência para ele e medir o pH como controle de qualidade. Então, a gente tem uma fórmula base de sabonete líquido cremoso, que também deve seguir aí o processo e a atenção na quarentena. Agora, eu coloco como sugestão uma fórmula que a gente recebe muito nas farmácias com atividade de manipulação, que é para o tratamento da acne. Então, o que a gente costuma receber? O enxofre, na sua concentração de 2%, o ácido salicílico a 2%, o peróxido de benzoíla, podendo variar aí, nesse caso aqui, 5%, mas a gente recebe também muito a 2,5% até a 10%, também é muito prescrito. Uma essência QS, o que significa isso? Acertar a quantidade suficiente para que essa solução, esse sabonete líquido, atinja um odor agradável, que a gente sabe que o enxofre tem um odor característico dele. E a base para sabonete líquido cremosa. A gente vai utilizar, eu sugiro, que a gente utilize a base de sabonete cremoso, porque pode ser que o peróxido de benzoíla, com a base de sabonete líquido transparente, que foi a primeira que a gente apresentou, ele quebre, ele fique muito fluido e a gente não consiga dar uma consistência desejada. Então, eu sugiro aqui uma base para sabonete líquido cremoso. O modo de preparação, nós vamos ter atenção, que eu chamei aqui de fase A e fase B também, no momento de solubilizar o enxofre ou ácido cítrico. Então, a gente sabe que o enxofre ele é um pozinho de coloração levemente amarela e a gente precisa transformar esse pó
e o ácido salicílico, que também é um pozinho de cor branca, em uma pasta em formato de um gel antes de incorporar na base, para a gente poder ter um sabonete líquido de um controle de qualidade perfeito. Então, para isso, é importante que a gente solubilize o enxofre, o ácido salicílico, no álcool antes de incorporar na base. Ah, professor, eu trabalho com peróxido de benzoíla e eu sempre observo que, na hora de eu solubilizar esse princípio ativo, ele se transforma numa goma. O que eu faço? O que eu posso utilizar? Então, a gente pode utilizar o Trivalin, o Transcutol, aí, que são nomes sinônimos do solvente, né, que é o etoxidiglicol. Então, a gente muitas vezes fala, vamos solubilizar o peróxido de benzoíla no Trivalin. Então, a gente já sabe que é essa substância. E aí a gente vai ter um produto, não é, que seria sólido, de repente, na sua formulação líquida ali. E, dessa forma, a gente pode incorporar essa fase A e essa fase B na base do sabonete cremoso, de forma geral, homogeneizar levemente e adicionar a essência. Eu chamo a atenção aqui com a questão da essência, porque muitas vezes o prescritor, ele às vezes não pergunta ao seu paciente, ao cliente, se ele é alérgico à essência. Então, chega para a gente na manipulação a fórmula contendo lá a essência. Qual é a importância do atendente lá na recepção do que a gente falou, do processo de humanização, perguntar ao cliente: olha, o senhor é alérgico a alguma essência? Porque consta aqui na prescrição a presença de essência. Ah, não, ok, eu não sou alérgico, pode manipular. Então, oferecer para esse cliente ali, naquele momento de atenção, os cuidados e quais são as essências que a gente trabalha. Ah, eu quero a essência de erva doce. Então, esse sabonete vai ser desenvolvido e finalizado com a essência de erva doce. Ah, eu sou alérgico à essência. Olha, a ficha e a ordem de produção deve conter essas informações, porque na hora que o técnico começa a fazer o processo de manipulação, juntamente ali assessorado com o farmacêutico, eles vão visualizar que se trata de um cliente que não pode ter a presença de essência nessa fórmula, e a gente não coloca. Isso vale também muito para corante. Tem muita gente que é alérgico ao corante e a gente não pode colocar no medicamento. Então, olha como é importante essa visão e essa parceria junto com o primeiro atendimento lá na frente, não é, no ambiente farmacêutico, e esse encadear na produção. Vai acertar o pH, deixando em média em 5,5, né, e utilizar uma embalagem de plástico de 120 ml. As embalagens, elas sempre precisam ser um pouquinho acima do volume final, ok? Controle de qualidade. Nesse momento, a gente precisa estar respaldado aí pela RDC 67 de 2007, e eu chamo a atenção justamente para as formas farmacêuticas líquidas não estéreis, que é o que a gente está tratando nessa aula, que diz que a gente precisa ficar atento com a descrição desse produto, com o aspecto desse sabonete líquido, se ele está agradável ou não, observar as características organolépticas, observar o pH que a gente tanto comentou, e um dado importante também, pesar esse medicamento, essa base, antes de envasar, e certificar que ele atingiu o volume ou peso ideal que consta na prescrição médica e ali junto com a ficha e a ordem de produção. Aqui eu separei um trabalho que foi publicado, cujo título Análise das características físico-químicas e organolépticas de sabonetes líquidos íntimos femininos, Noelma e colaboradores, do Laboratório de Química da Instituição de Ensino Superior ITES. O que eles fizeram? Na tabela 2, eles colocaram justamente os resultados que eles obtiveram com as amostras. Então, eles chamaram de amostra A, amostra B, amostra C
amostra D, E e F, ou seja, fizeram 6 tipos de sabonetes líquidos diferentes e foram analisar, fazer o controle de qualidade dessas bases, o que a gente está comentando com vocês. Para a amostra A, olha que interessante, ela foi considerada agradável quanto ao odor, e isso a gente precisa prestar atenção também no momento de manipulação desses medicamentos, dessas formas farmacêuticas. As demais amostras também ficaram agradáveis, a coloração da amostra A e algumas outras como perolado, e da amostra D como leitoso ou cremoso, que também a gente apresentou as formulações aqui. E a consistência, o que eu considero dentro desse quadro? Eles colocaram como consistente apenas a amostra C. As demais amostras, eles consideraram como fluido. Então, ou seja, as demais amostras de sabonete líquido não ficaram tão consistentes. Isso a gente precisa acertar. Ah, professor, eu acerto apenas com o cloreto de sódio a 1%? Não, existem várias outras técnicas, por exemplo, utilizando aí um carbopol a 0,7. E do meu canto esquerdo do vídeo, mostra justamente a diferença dessas bases, né, com a coloração e o aspecto físico. Bom, manipulado a forma farmacêutica, o sabonete líquido, passado aí por todos esses processos dentro dos laboratórios, é a hora da gente envasar esse produto, esse sabonete, sabendo escolher qual a embalagem mais adequada. Qual é a sugestão que a gente evita erros? Essas embalagens que estão aqui no cantinho embaixo do campo do vídeo, que são justamente as embalagens plásticas de coloração branca com esse puff, para o cliente não ter o contato, né, colocando a mão ali na hora de utilizar o sabonete. E também evitando o processo de oxidação. Depois que a gente fez o invase do sabonete, é importante a atenção no processo de rotulagem. Então, o que deve conter? O nome do cliente deve estar contido ali nesse rótulo, porque trata-se de uma formulação única para aquele cliente, não deve ser usado em outra pessoa. Então, o nome do cliente ali em cima do rótulo. A descrição da fórmula, não podemos criar apelidos para aquele sabonete que chegou para a gente manipular. Nós precisamos digitalizar o princípio ativo, todos os insumos e as suas concentrações, colocar ali modo de uso, qual foi o prescritor, deve conter também as informações CNPJ da empresa, o seu modo de usar. Se for um sabonete líquido que precise conter a informação de agitar antes de usar, a gente vai ter que colar aquela etiqueta, agite antes de usar. Ou então, mantém temperatura de geladeira em torno de 6 a 8 graus Celsius, conservar em geladeira. Essas etiquetas extra rótulo, elas têm que estar contidas ali na frente da embalagem, coladinhas ali, juntamente com a data que foi fabricada e a validade do farmacêutico responsável devidamente inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Depois que o sabonete passou por tudo isso, é o momento de entregar, que o laboratório entregue esse sabonete para recepção. Então, é feito aí o processo de dispensação, e a gente pode pensar que esse ato de dispensar é justamente o ato de fornecimento ao consumidor de drogas, de medicamentos, de insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não, de acordo com o Brasil e outros autores. Então, na dispensação, muita atenção. Eu vou não simplesmente pegar o medicamento, o sabonete líquido, entregar para o cliente, não é assim. Então, a gente vai precisar ler a posologia, o senhor vai lavar o rosto 2 a 3 vezes ao dia, vai enxugar com uma toalha limpa e seca. Se tiver um outro medicamento associado a essa produção, informa também qual é a sequência de aplicação e pergunta se o cliente tem alguma dúvida. Isso é atenção farmacêutica, isso é assistência farmacêutica. É importante que a gente pense nesse fechamento
para que o nosso ambiente de trabalho tenha sucesso, visando sempre aí no cliente, a atenção com o cliente entrar no nosso ambiente de trabalho, se sentir à vontade, ser atendido, receber toda a assistência que ele deve receber, a atenção farmacêutica, preservando, é claro, evidente, uma qualidade no produto, e nunca trabalhar sozinho, não é? Tendo essa parceria com os outros profissionais da saúde, ficou na dúvida, não entendeu o que está prescrito na prescrição, entre em contato com o supervisor, o farmacêutico não conseguiu, entre em contato, liga, né, tira dúvida, sempre prestando um bom atendimento. Eu coloquei essas imagens sobre as atividades, uma proposta para os professores, justamente no momento que a gente trabalha com o aluno as atividades práticas em laboratório. Então, foram aulas desenvolvidas na escola, na ETEC, que os alunos manipulavam, aprenderam um conteúdo prático e depois manipulavam formas farmacêuticas líquidas, como sabonete líquido, gel, shampoo, entre outros. Aqui, a ideia foi trabalhar justamente interdisciplinar com outros professores que dão aula na administração, que dão aula nas questões de marketing. Qual que era o nosso objetivo? Aprender a técnica, estudar sobre os insumos e desenvolver passo a passo disso que a gente fez em cada comentário até o processo final de invase, de rotulagem, e os alunos tiveram muito cuidado com essa produção. E a parceria com a administração, com os professores e alunos, né, dos outros demais cursos, foi justamente essa integração. Nós colocamos, essa foto foi antes da pandemia, nós colocamos todos os alunos no auditório, os professores, os alunos do curso técnico apresentaram a proposta e os alunos da administração, entendendo a proposta, desenvolveram os rótulos e indicaram quais seriam as embalagens mais apropriadas para cada produto que foi utilizado. Lembrando que na escola os alunos utilizavam esse sabonete, não é, para fazer a asepsia das mãos, e a gente tem ao longo dos corredores, e agora, né, mais do que nunca aí, com o momento da pandemia, a disponibilização do álcool em gel também produzido em laboratório da escola. Algumas referências bibliográficas e o meu muito obrigado. Eu gosto sempre dessa frase: manipular é fazer os medicamentos com muito estudo, carinho e atenção e amor. Obrigado a todos. Obrigado, professora Shirley. Obrigada, professor Wallace. Foi um momento de grande aprendizagem e, como enfermeira, de curiosidade. É curioso aprender sobre a manipulação farmacêutica do sabonete líquido, conhecer a história do sabonete e aprender sobre as boas práticas de manipulação de preparações farmacêuticas. Acredito que, neste momento, conhecer sobre as boas práticas de laboratório farmacêutico é importante para os nossos alunos entenderem, compreenderem seus papéis profissionais na sociedade e sobre o quanto é relevante atentar-se a todo o processo de aprendizagem e até mesmo, né, no dia a dia da sua profissão. Eu queria aproveitar esse momento, né, e fazer algumas perguntas, né? Eu fiquei curiosa, quero aprender um pouco mais, revisar um pouquinho dos pontos que o senhor apontou, né? Então, a primeira pergunta é: como saber qual agente solubilizante vou empregar em cada insumo farmacêutico? Então, essa é uma pergunta muito importante que a gente escuta também os alunos durante a apresentação do conteúdo. Ah, professor, como que eu sei que o ácido salicílico vai se solubilizar no álcool, por exemplo, antes de incorporar uma base? Então, a gente precisa estudar, consultar a farmacopeia brasileira, olhar ali a ficha que a gente recebe de cada produto dentro do nosso ambiente de trabalho, ali contém essas informações. Pensando que a gente trabalha com uma gama
muito grande de insumos para o processo de manipulação. Então, é importante o estudo contínuo e, com o tempo, o técnico e o farmacêutico acaba decorando, né, assimilando durante a prática no seu dia a dia de trabalho. Professor, é necessário fazer controle de qualidade para as formulações líquidas não estéreis, como o sabonete líquido? Então, é outra pergunta também interessante, porque às vezes a gente, quando não passa, né, por todos esses conhecimentos na faculdade, a gente compra lá um sabonete líquido. Ah, mas será que é importante ter controle de qualidade para isso? Será que eu não posso desenvolver uma base? Então, a gente observa que sim, é muito importante a gente aferir o pH desse sabonete, a gente observar todas essas características organolépticas, que essa manipulação desse produto passe nesse momento final para os técnicos que trabalham no laboratório de controle de qualidade. É extremamente importante. Muito bacana tudo isso. Professor, que conselhos você gostaria de apresentar para os alunos a respeito da sua aula? Conselho, sugestão, vamos colocar assim, eu sempre apresentando as aulas, eu peço sempre para os alunos estudarem, observarem quanto grande, não é, a gente comentando um item apenas, mas olha quantos processos que são encadeados aí dentro de um fluxograma de produção de manipulação. Então, sempre estar atento a novos cursos, concluir aí os cursos técnicos em farmácia ou da áreas afins, e depois buscar novos conhecimentos, nunca parar de estudar, porque a gente vai se aperfeiçoando a cada momento e a gente percebe que a gente sabe tão pouco, né? Então a gente estuda, olha, tem sempre algo a aprender. Esse é o meu conselho para os alunos do curso. E que visão de futuro você tem para a atuação do técnico em farmácia no mundo do trabalho? O que eu venho acompanhando, eu falo na escola com os alunos do curso técnico em farmácia, é que justamente o mercado ele é promissor, ele é muito promissor. O mercado farmacêutico ele tem várias ramificações. Então a gente pode pensar que esse aluno ele vai poder atuar numa indústria farmacêutica e ele vai de certa forma desenvolver em algum momento essas boas práticas de manipulação, independente da forma farmacêutica que ele vá trabalhar. Então, ele tem a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica, ele tem a oportunidade de trabalhar na farmácia com essas atividades, atuando como um técnico em farmácia, trabalhando dentro dos laboratórios, não apenas na recepção, a gente tem uma equipe de recepção, a gente tem uma equipe de técnicos, equipe de farmacêuticos, podendo trabalhar também nas drogarias, o leque de opção é muito grande. Então, é importante mostrar isso para o aluno e dizer, olha, o curso que você está estudando, o curso que você está aprendendo, ele não foca apenas em um momento pontual ali. Então, é importante a gente deixar claro isso. Professor, agradeço imensamente. Vamos encerrar nossa aula de hoje. E eu queria perguntar se o senhor quer deixar uma mensagem final para os nossos alunos, os nossos professores. Eu gostaria de falar para os alunos, basicamente assim, sobre esse processo que a gente está vivendo da pandemia, né? A gente está percebendo que caminha aí para um processo finalizando, mas não está ainda totalmente finalizado, e eu observo que alguns alunos, no decorrer, sentem-se desmotivados, então, não se deixe abater por esse momento. Persista naquilo que você tem afinidade, naquilo que você sonha em conquistar, e para os professores também ajudem a motivar os alunos, trabalhem com as aulas de uma forma diversificada, levem para eles atividades práticas, vídeo, material didático. Então, a gente precisa estar muito interligado, professor, aluno, com todas essas atividades.
e desejo sucesso para todos eles e me coloco sempre à disposição quando precisar. Eu agradeço mais uma vez, professor, um grande abraço. E quero encerrar, né, dizendo para vocês, como perceberam, a aula do professor Wallace vai além do conhecimento técnico simples, envolve um processo de relações entre o conhecimento profissional, a relação interprofissional e o desenvolvimento de boas práticas. Tudo isso para que seja possível garantir a qualidade no produto manipulado. Eu agradeço, muito obrigada e até breve. Tchau. Tchau.